sentir satisfeito, pensar, quer dizer, tudo isso é lícito para nós, né? Não há nenhum constrangimento em a gente não ter algumas concordâncias, né? E aí a gente procura estudar mais, aprofundar mais. Então tá. Hoje também é um dia muito bacana, especial, vou pedir até licença a vocês, para eu mandar um abraço para o meu filho Vitão, que está aí. Tem um mês que a gente não se vê pessoalmente, né? Só todo dia a gente se vê por vídeo. O Vitão está lá em Vitória, trabalhando, para o papai ficar de folga aí, tá? Então, o Vitão está aí conosco, eu tomei a liberdade, seria de passar o link para ele, porque ele que me pediu uma solicitação a partir dele, né? Então, está aí o Vitão no grupo aí, que também é um interessado, está agora bem mais interessado a estudar um pouco mais a doutrina espírita, né? Sempre acompanhou, né? Mocidade, escolinha de evangelização, mas agora já está um homem, né? Está com 20 anos e já toma as decisões e tem tomado essa decisão de entender um pouco mais a doutrina espírita, mas pelo lado do estudo, né? Então, isso aí é importante. Está aí o Vitão está aí conosco. Aí. Vamos lá. Chegou para nós algumas perguntas assim muito interessantes, né? Como sempre tem sido, né? As perguntas são muito interessantes. De vez em quando vocês arrumam as cascas de banana para eu escorregar aqui, né? Vocês arrumam as perguntas cabulosas, né? Difíceis, né? Mas como o espiritismo não corre da raia de jeito nenhum, então eu me vejo aqui tranquilamente amparado, né, pelo Leon Denis, pelo Kardec, obviamente, pelo André, sempre que são aqueles nas quais eu vou bebendo as informações. Eu fico muito tranquilo nisso. Dessa vez também, tem umas perguntas assim, que são simples, mas elas requerem uma reflexão filosófica, um entendimento maior, para que a gente não radicalize muito, né, o ensinamento, para que a gente entenda e contextualize a época e agora, enfim, mas que são muito válidas. Eu também, particularmente, gostei de muitas das questões que aqui estão. E a primeira, olha só, eles já fazem, como diz o Zé Carlos, um barulho de carroça na minha cabeça. Vocês vão entender por quê. Porque vem assim, quem desencarnou em esportes radicais é considerado suicida? Essa é uma pergunta. Eu entendo que ela não é generalizada. Todo mundo que desencarnou, né? É. Mas assim, eu entendi. Aí a questão é a seguinte: alguém que gosta de esporte radical, né? Então, eu já pratiquei alguns e tal, então ela serve também, porque eu fico de olho aqui para entender esse contexto, como é que a gente vai responder a respeito disso, né? Considerado um suicídio? Então, vamos imaginar, quem está praticando um esporte radical aí, né? Então, é considerado um suicídio? A primeira coisa é você entender o suicídio, né? O que é o suicídio? Suicídio quer dizer, que se pressupõe que há uma intenção de morrer, né? Ou seja, o suicida, o que ele seria? Ele seria, assim, de uma forma bem sucinta, a gente pode falar, aquele que desencarna por um ato próprio, consciente ou de outrem, né? A seu pedido, e na nossa compreensão sobre a influência de outrem, né? Há um detalhe muito grande que cabe uma pergunta, antes até que ela entre aí nessas questões, me cabe dizer. Porque, por exemplo, eu já me deparei com a seguinte questão, colocada para mim uma certa vez numa palestra, que é o seguinte: bom, Heraldo, nos desencarnes, no suicídio em que nós somos levados pelos espíritos obsessores, como é que fica essa responsabilidade? Né? Um processo obsessivo e que finaliza, né, digamos, esse processo num ato de suicídio, ok? E realmente, claro, né, a lógica do pensamento sempre nos diz o seguinte: olha, nós vamos dividir um pouco essa responsabilidade, porque, por exemplo, o caso de possessão, né, entre que o meu livre-arbítrio está tomado, né, enfim. Embora há sempre uma responsabilidade, porque a gente precisa ir lá atrás e falar como é que chegou nisso, né? Como é que foi? Começou com uma simples intuição. Os processos obsessivos começam assim, né? Acalentamos pequenas intuições, passam a reverberar, vibrar naquela sintonia, acatar fluidicamente, vibracionalmente essa influência, e ela vai se tornando cada vez mais o quê?
forte, e a gente sabe que os processos obsessivos são extremamente, né? Não começam, raros são aqueles que começam de forma muito agressiva, né? Exatamente vão nas nossas fraquezas, estabelecem conluios conosco através dos nossos comportamentos ainda bem materiais, mundanos, enfim, todos nós sabemos disso. E aí, para gerar esse ponto de sintonia, né? Quando há uma similitude, né? Chega a virar uma simbiose, né? Há momentos em que o obsidiado ele sente falta do obsessor. E a gente vê que na própria literatura espírita há casos em que o obsessor não podia ser desligado. Vamos lá no Sexo e Destino, né? Quem já leu esse livro aí? Então, o obsessor não podia ser desligado, porque ele era o grande responsável pela vitalização da sua vítima ali. Olha que coisa interessante. Se houvesse uma desvinculação, ela viria a óbito, né? Está lá o André dizendo isso para nós, né? Que tem outra coisa também, muito interessante no livro Sexo e Destino, que dá para a gente dar uma pinçada, né? Que fala a respeito exatamente da questão do nosso compromisso com os nossos atos e com a responsabilidade que nós temos de reaver. Vou ter que dar um spoilerzinho do livro aqui. Levanta a mãozinha quem já leu aí, porque se a grande maioria nunca leu Sexo e Destino lá do André, eu também não vou dar esse spoiler. Quem não leu, né? Quem já leu, é melhor. Quantas pessoas aí, Fran, levantaram a mão aí? Está? Celinha. Você não consegue ver também, né? Bom, eu estou vendo duas. Pô, o André tá sem público aí, hein? Acho que até agora foram 4, Heraldo. Tá bom, queridão. Show de bola. Então são 4. Beleza. Maria Reis também. Bom, enfim. Então vou dar um spoilerzinho aqui. Que é a responsabilidade nossa, porque a gente tem aquela ideia de que os nossos atos geram consequências, e essas consequências depois a gente vem só para o teatro, para a arena, para tentar reequilibrar e reharmonizar. E a gente acha que às vezes uma encarnação, duas, resolve. Lá tem o espírito lá, coordenador dos fatos, vou dar um spoilerzinho, porque quem vai ler o Sexo e Destino vai ver por que ele tem tá ali naquele processo todo. Ele é o grande causador daquilo tudo. Em vida passada, a gente vai ver isso lá. Então, olha só a responsabilidade enorme. Ele já vem como espírito instrutor, equilibrado. Mas ainda traz essa pendência. Então, no Sexo e Destino, quer dizer, os processos suicidas, então a gente se depara que há um nível de... E certa feita eu ouvi uma informação do Divaldo muito interessante, da Joana de Anjos, que me chamou a atenção. Em que vários casos de suicídio, mesmo que as intenções do obsidiado, né, da vítima, vamos chamar, vítima não sei até que ponto, né, mas daquele que é obsidiado, a falta de lucidez por estar tomado, né, por um processo de possessão, é muito comum entre os obsessores no instante final do ato, ou seja, se atirando de um precipício, usando uma arma ou um veneno, seja que for as formas que pratica suicídio, no instante final, os espíritos obsessores se afastam e se desligam para que aquele espírito tenha consciência do ato, né? O espírito obsidiado, para que ele tenha um momento de lucidez do ato. Então, isso é muito comum. Talvez uma forma de atenuar a responsabilidade, né? Mas aí é uma outra discussão. Bom, então, o que é considerado suicídio? Veja bem, então pressupõe a intenção de morrer. Tá? A pergunta é, quem desencarna em esporte radical é considerado suicídio? Tem um texto da Elza Ferreira, o título dele é Fui Suicida, e que ela fala assim, existem aqueles, né, vou falar de uma forma geral aqui, que dizem amar a vida, mas querem vivê-la em toda a sua totalidade, com saúde, força e vitalidade, que é passar a vida inteira com saúde, força e vitalidade, né? Se mostram muitas das vezes corajosos, otimistas, né? E, obviamente,
encontram, né, como receita de saúde os chamados esportes radicais, né? Bom, é claro que a grande maioria daqueles, a maioria preponderante, obviamente, que praticam esse tipo de esportes, eles não têm a intenção de se matar, né? Há algumas exceções. Eu conheço pessoas que foram praticar esportes radicais já porque estavam mesmo desiludidos e não fazia diferença, né? Queriam viver grandes emoções, mas no fundo, para eles não alteraria se viesse a desencarnar e tal, né? Porque tem aquele pensamento que a gente diz, é muito comum em quem se aventura, de dizer assim, a gente morre de qualquer maneira, se não for no meu dia, eu não morro, né? Porque tem aquela questão do cara que, né, sobrevive, né? O avião cai, se encara todo mundo e um sobrevive. Então, não era meu dia de morrer, eu não morro, né? Tá. Agora, se nós observarmos o esporte radical de uma forma geral, e aí a gente teria que separar alguns, mas assim, vou falar de uma forma geral, aqueles que o risco é muito alto, né? De certa forma, um atentado à vida, né? De certa forma, né? Em busca da emoção, razão para viver, né? Então, essas pessoas, elas acabam, de alguma forma, né? É, se lançando a esse tipo para viver dessa adrenalina, porque a adrenalina é boa, né? Então, para viver sobre isso, né? E eu queria me lembrar o que o Espiritismo fala também em relação a suicídios indiretos ou inconscientes que são de natureza de abuso também do corpo físico, né? Por exemplo, lutas corporais. Alguém dizer, não estou aqui dizendo que o Espiritismo é contra isso, é contra aquilo, mas a gente precisa analisar. O boxe, por exemplo, ou as lutas de alguma forma MMA, né? Em que os caras levam pancada na cabeça, né? Por mais que isso possa ser justificado como uma melhora física, né? Estou em busca de melhora física, né? De vitalidade, o treinamento, mas também está envolvido aí propósito financeiro, né? As agressões que os corpos estão expostas, né? As sequelas, a advinda dessas agressões, a gente sabe, né? E principalmente o que gera esse tipo de coisa. Esse esporte como lutas, MMA, né? De certa forma. O que ele gera? Gera uma agressividade enorme, é só observar a plateia que está vendo ali, né? Então, as pessoas, os apulpos, né? As pessoas como se envolvem, quer que batam mais, né? E aí, assim, é fácil da gente enxergar qual que é a diferença, eu fico, por exemplo, nada contra, aí volto a dizer, a quem gosta, enfim, é só para a gente pensar. Eu, particularmente, não gosto de UFC, MMA, essas coisas e tal, porque eu mesmo me vejo perguntando qual a diferença entre o UFC, né, o MMA, e os romanos que iam ao Coliseu para ver as lutas dos gladiadores. A única diferença é que um dos gladiadores tinha que morrer no final. Não é verdade? Quando uma vez ou outra o polegar era apontado para cima e que não morria. Mas, de uma forma geral, um tinha que morrer. Qual é a diferença para o circo Coliseu, o circo romano? A luta de gladiadores com o MMA, o UFC que a gente vê hoje, né? E, por incrível que pareça também, quando alguém vai lá naquela singeleza, né, de fazer uma aventura, vou pular no bungee jump, né? Claro, né? Vou saltar paraquedas, asa delta, claro, uma emoção, né? Aqui em São Lourenço nós temos o balonismo é muito forte, né? Então, semana inteira, mais concentrado, finais de semana, dá uma volta de balão, etc. Alguém vai dizer, poxa, mas deve ser o maior barato. Sim, né? Tem toda uma adrenalina, tem tudo isso, né? Mas eu diria o seguinte, tem um risco de morte aumentado? Claro que tem, né? E um risco de morte, quando se toma esse tipo de decisão, tem um custo espiritual. Não é? A gente, volto a dizer, não tenho nada contra, mas que tem um custo espiritual também tem. Quando nós, né, decidimos correr esses determinados riscos, né? E que, na verdade, qual é o sentido de testar os limites da vida corpórea? Qual é o sentido?
Né? Qual é o ganho desse testagem? Claro, eu estou acentuando, por aí alguém vai falar, Heraldo, e os caras que escalam o esqui, os caras não. Claro, tem uns caras que se expõem a uma questão de pesquisa, o cara que está na Antártica, obviamente, mas veja bem, qual é a intenção, né? É muito diferente, né? Então, claro, nesse meio vai da intenção, né? O esqui, o alpinismo, enfim, o automobilismo, claro, o automobilismo principalmente, ele tem sido um laboratório enorme para a indústria automobilística. Né? Essas corridas de Fórmula 1 é um grande teatro de testes de equipamentos, inclusive de segurança, né? Teste de resistência de materiais, enfim, né? Embora é curioso, né? Outro dia os caras disseram, estavam conversando sobre isso, falando sobre segurança, claro, ABS, né? Mas, curiosamente, airbag não é fruto da corrida de Fórmula 1. Né? O airbag vem da Marinha, né? Que eram proteções para as bombas, né, que iam nos navios, porque para que pudesse o airbag ser acionado, qualquer movimento, para que elas não caíssem e disparassem ali dentro, né? E o ABS também, o ABS vem da Marinha, vem da Aeronáutica, né? Foram criações, quer dizer, os caças, principalmente, que aterrissam em porta-aviões, eles têm, além, né, do gancho segurar, eles precisam de quê? De um sistema que freasse permitindo dirigibilidade, né? Que o ABS é uma assistência, né? Ao sistema de frenagem que permite você frear e as rodas não travam, né? Por completo, então o carro não derrapa, você consegue dirigir e tal. Curiosamente, não vieram lá da pista de automobilismo, né? Mas sim, muita coisa vem de lá, né? E que não cabe aqui. Mas motociclismo esportivo, automobilismo esportivo, né? Tantas vidas aí, né, se perderam, né? E que, na verdade, são desafios aí, sem dúvida alguma, a lei natural. Se estiver envolvido, principalmente, né? A visão de lucro, de vaidade, né? E que isso, obviamente, não contribui em melhoria de qualidade de vida espiritual. Então, a gente vai, acho que por aí deixei algum material para que as pessoas possam refletir a respeito do esporte radical, se é considerado ou não um suicídio. Né? Então, essa intenção, se não está por trás disso um projeto que agregue um ganho para a humanidade, de alguma forma, é sem dúvida alguma um grande risco mesmo à lei da vida. Né? Agora, tem que ver essa tomada aí, por que se toma esse tipo de decisão? É pelo prazer, adrenalina, exclusivamente? Né? Teve uma outra pergunta também muito interessante, deixei depois dessa aqui, que é uma pergunta, o que significa karma, né? Então, é uma pergunta até também interessante, porque a gente fala muito nisso, né? O que é o karma, né? Embora, assim, eu também já vi muitas situações, a gente precisa Heraldo, analisar. Oi? deixa eu só te interromper, não sei se você está vendo, a Rita estava com a mão levantada, não sei Agora eu se é estou porque vendo. ela esqueceu. E Eu o estou vendo o Eduardo. Eduardo, o Duda, também Então, vamos levantou lá. a mão. Então, Eu vamos acho que lá. a Maria Reis levantou e tirou. Tá bom. Então, só para você saber que essas pessoas estão na fila aí. Vamos agora, então. A Rita, por uma questão de gentileza, uma senhoria. Vamos lá, Ritinha, primeiro. Não, eu levantei aquela hora, Heraldo, que você falou que quem lê o livro, quem conhecia o livro. Então baixa a mão, Edu. Edu. Só uma contribuição aí, eu ando muito de moto, né, assim, de uma forma bem cuidadosa, mas eu vejo muito ciclismo, né, em estradas assim muito estreitas, sabe? Existe um modismo hoje, né? Sim. Infelizmente aí muita gente perde a vida nessa atividade de ciclismo em asfalto. É um dos esportes que mais mata no mundo, estatisticamente. Saiu isso aí em Globo Esporte, já tem uns 5, 10 anos aí. Como é um modismo, né? É sempre bom a gente comentar que às vezes não é só por modismo. Vai pedalar então no local mais seguro, né? Não numa estrada estreita, em horários que tem muito movimento. É só uma contribuição aí que a gente, pela experiência da gente observa.
Perfeito. Esse comportamento kamikaze, né, que a gente chama. O indivíduo usa, mesmo no esporte radical, cara, que tem todo um protocolo de segurança, você vê que muita gente é kamikaze. Tá? Então tem uns caras que são kamikaze mesmo. Maria. Não, sem microfone, minha querida. Liga o microfone, por favor. Microfone, Maria Reis, tem que ligar. Ó, A gente não te escuta, não. Ô, Maria, por favor, você liga o microfone. Isso. Essas pessoas que praticam esses esportes, assim como você falou, elas, tipo a Ayrton Senna, por exemplo, quando eles se vão, para onde que eles vão? Para que lugar que eles vão? Para o Vale dos Suicidas? Eu não tenho como afirmar, porque depende como é. A gente que até se ele fez todo esse tipo de risco, correu todo esse tipo de risco, movido único e exclusivamente pela vaidade pessoal, pela questão financeira, enfim, né? Até por um certo desrespeito a essa questão da vida, que é um ato de pensar assim, olha, se eu não tiver que morrer, eu não vou morrer, eu vou morrer na hora exata. E sair fazendo aí é um ato de leviandade, de desrespeito profundo à vida, entendo eu. A lei natural. Para dizer, olha, só morre na hora. Você vê, por exemplo, o André Luiz, ele foi considerado suicida, né? Por causa da bebida. Porque na doutrina espírita se fala do suicídio indireto. Que aí a gente tem que falar, obviamente, o quê? Na questão do quanto nós maculamos o nosso corpo com os excessos, né? Excesso de comida. Não é só bebida que mata, é excesso de comida boa também. Se você comer aí, todo dia, se abusar da carne, você abusar de determinados condimentos, você comer 2 travessas de pudim de leite condensado, não importa. Né? Você comer 1,5 kg de maçã, que mais? Enfim, né? 2 bacias de alface, né? Seja o que for. Você sabe, ou todo mundo que leu o livro sabe que ele chegou lá e ele ouvia assim, suicida. Assim, eu não me suicidei, eu não sou suicida. Mas ele foi porque ele destruiu sua própria vida, sabendo que a bebida exagerada levava a isso, né? Ele não tinha essa visão, né? Então, tem atenuantes, ele não tinha. O que pega mais é para o nosso lado aqui, que temos a visão, né, de um corpo espiritual, né? Obviamente da nossa essência espiritual, que vai sofrer, sem dúvida alguma, em função dos desregramentos de qualquer natureza, emocional, né, da natureza física. Então, isso é um assunto que nós espíritas falamos sempre, né? Obviamente, falamos sempre. Então, não adianta também eu ter uma alimentação super correta, né? Eu ser um indivíduo que me alimento, que faço exercício, que etc. e tal, eu sou um fofoqueiro de marca maior, né? Sou leviano, que emito valores de juízo, que falo mal dos outros com uma facilidade danada, que deprecio a honra e a dignidade das pessoas. Né? De certa forma, também são atitudes de suicídio inconsciente. Né? Agora, embora para nós, espírita, a gente tem que pôr aspas nesse inconsciente. Né? Então, a gente observa, há suicídios inconscientes fora da doutrina espírita. Na doutrina espírita, nós somos todos, de certa forma, conscientes, porque sabemos exatamente os males que podem exaurir a nossa vitalidade, de uma forma o quê? Pelo ato da nossa vontade e não pelo um decurso natural. Isso abreviou a vida, é suicídio. Né? Ok? Ok. Bom, obrigada. A outra pergunta fala sobre karma, né? O que significa karma? Não dá para, na doutrina espírita, nós observarmos karma sem livre-arbítrio. Então, entendo que assim, o livre-arbítrio e o karma. Aqui em Minas Gerais, karma é outra coisa. Karma quer dizer assim, fica tranquilo, que as pessoas falam, karma, você está muito bravo. Então,
Mineiro, a gente tem que ajustar os termos aí, né? Então, karma que você está bravo. Mas o karma, então vamos chamar de karma com K, né? Que é lá uma palavra em sânscrito, não tem nada de mineiro, nem foi inventada pelo mineiro, mas a gente precisa entendê-la junto com o livre-arbítrio, né? Bom, primeiro a gente tem uma mania de atrelar, né? Vamos dizer assim, né? Nós gostamos de atrelar situações da nossa vida a coisas, por exemplo, imponderáveis, né? A sorte, o azar, né? A boa estrela, a má estrela, né? A gente brinca, mas a gente está em tudo isso. Toda vez que eu estou de folga, chove, né? É sempre assim comigo. Cai minha folga, não dá praia, né? O sol não vem. É sempre assim, né? A gente costuma atrelar, né? Você tem um número enorme de pessoas que acham que nasceu. Vou falar isso aqui, depois os caras vão puxar minha orelha, vão me atormentar aí, mas eu tenho que dizer, né? Porque eu tenho que botar o papel da doutrina espírita. Cada um acha que nasceu, por exemplo, sob um comando diferente, um comando astral diferente, né? E em função disso, o meu signo, eu estou fadado a acontecimentos dessa natureza, eu estou fadado a outro, né? Uma boa lua, uma lua ruim, né? Bom, nesse campo, vamos dizer assim, de asserções, né, espirituais, psicológicas, astrais, né? É que dentro disso aí tem um tema, tem uma tese, que é a tese do karma. E eu vou apostar aqui, né? Apostar não é uma boa palavra. Eu vou desafiar aqui que a gente só vê o karma como, olha só, coisa interessante, de uma forma incompleta, porque não era bem assim que a gente costuma repetir ou entender o que Buda pregava. Mas vamos lá. Essa palavra a gente sabe que está lá no sânscrito, né? Era falado lá na Índia, né? E que, na verdade, o karma, nós podemos hoje dizer que o karma corresponde para nós à lei de causa e efeito. Está claro isso? Eu vou falar de causa e efeito e não vou falar de ação e reação. Isso é importante que a gente diga também, porque se eu falar de ação e reação, também no nosso contexto não está, né? Por quê? O que eu vou dizer? O que é uma ação? A ação quando eu faço algo, e a reação tem lá, né? Newton já nos mostra o quê? Que se você tem uma ação, a reação vem como? Ela vem de mesmo módulo, mesma força, porém sentidos contrários. Então, ação e reação é diferente de causa e efeito. No seguinte sentido, a ação e reação não permite a meritocracia. Ou seja, não permite atenuante. Eu tirei o braço de alguém, vou ter que reencarnar e perder, digamos assim, um braço. Não necessariamente, posso perder um dedo mindinho. Já vi o Pedro ensinando sobre isso aí. Por quê? Porque houve atenuantes, depende do meu comportamento. Então, aquela minha ação de ter tirado o braço de alguém, não vou ter uma reação igual. De mesma força, né? Módulos e sentidos contrários. Então, é uma lei de causa e efeito. Então, dito isso, karma é livre-arbítrio, ou seja, quando Buda se refere ao karma, vamos começar lá por ele, né? Ele estabeleceu o seguinte, ele dá um exemplo interessante. Sabe uma roda? Vamos pegar a roda gigante do circo. Todo mundo conhece, a grande maioria já andou na roda gigante, né? Vamos imaginar, todas as pessoas estão ali. Então, o Buda diz o seguinte, né? Tem pessoas que com giro estão no topo. E que depois com giro elas estão embaixo. E assim vai, né? Então, ele fala, na medida em que vai se movendo, vai o quê? Você vai modificando as posições. Então, para o Buda, o karma, ele comparava a uma roda. E que as situações da vida mudam. Então, nós mudamos de posição ao longo das nossas existências, né? E como? As encarnações são planejadas de acordo com o quê? Não só mesmo dentro de uma encarnação, mas de uma forma geral, em torno de necessidade, em torno das realizações, né, que nós construímos, né? Daquilo que nós operamos, da forma como operamos, enfim. Isso nesse processo ao longo da vida, ao longo das existências.
E Buda estabelecia algo importante, que a gente só tem a visão do karma negativo, quer dizer, do sofrimento, né? do recompor, do pagar o débito, do resgatar. Ele também falava do karma positivo, olha. Ou seja, existe o karma positivo e o karma negativo. O que é o positivo, né? O karma, se o karma negativo ele é o efeito, né, do ato negativo, né, porque é uma causa e efeito, né, então é um efeito o quê? Doloroso, karma negativo. E os efeitos positivos das nossas atitudes? Nós não temos efeitos positivos? É o karma que ele diz positivos, daquelas nossas ações ou atos que foram de causas nobres. Então, karma é a posição de nós numa roda gigante, lá num parque de diversões, e que a gente possa, né? Então, às vezes a gente diz assim, nossa, fulano tem um karma tão difícil, porque a gente entendeu de ver karma como algo assim, sempre referente a sofrimento. O karma daquela pessoa é um karma difícil, né? Agora, ninguém fala assim, a Fran que está com a mão levantada aí, chamou para ela, a Fran tem um karma fácil. Você não vai ouvir falar isso. O karma da Fran é muito fácil, né? Então, é porque a gente estereotipou o karma como algo negativo, tá? O Heraldo Vamos lá, tem o Fran. Tiago e depois a Fran. O Tiago Tá. está mais tempo aguardando. Isso, por uma questão de gentileza, o Tiago vai concordar por ouvido, a ladies first, a Fran primeiro. Gentileza. Se for assim, Então combina tá. melhor. Obrigada, obrigada. Então, essa semana eu vi uma situação que me deixou muito triste e eu fiquei pensando muito nisso. Sim. Tentando entender como que essa situação seria, como que isso surtiria, que efeito, né, em termos de espiritualidade e de karma, ou enfim, as consequências disso. Eu vi um homem na rua, era uma pessoa, parecia um morador de rua, estava muito mal vestido, e nitidamente, assim, ele tinha algum problema psiquiátrico, né, e ele estava com um cachorro numa coleira lá, era tipo uma corda, e ele estava batendo muito no cachorro, sabe, assim, no vira-lata, assim, à toa. E ele dizia, não que haja motivo que justifique, né, mas eu digo assim, anda, ele falava o cachorro andar e ficava batendo no cachorro. Eu passei assim, eu fiquei vendo aquilo, eu fiquei parada assim, pensando assim, o que eu poderia fazer para poder parar com aquela situação, sabe? Aí eu falei, gente, eu vou chegar para falar com esse homem, não dá, ele é maluco, eu vou arrumar alguém aqui, quem é que vai fazer alguma coisa? E eu fui embora assim, eu fiquei muito triste, muito. E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, e no outro dia também, e de vez em quando essa cena me volta. Eu fiquei pensando, gente, o que vai ser desse cachorro, sabe? E aí eu parei para pensar o seguinte, como que funciona para os animais essas leis assim da espiritualidade? Porque esse cachorro, coitadinho, né? Provavelmente ele vai ficar sofrendo, já está sofrendo, vai ficar sofrendo muito tempo na mão dessa pessoa. E por outro lado, se essa pessoa ela não tem plena função, né? Não sabe o que ela está fazendo ali, não tem plena consciência, de repente, dos atos dela, até onde que ela vai responder, sendo que ela está causando tanto sofrimento para um bichinho, assim, indefeso. Então, assim, eu trouxe isso para a gente pensar, e eu, assim, talvez se alguém pudesse me ajudar a entender um pouco sobre isso, porque realmente eu fiquei muito, muito triste com isso. E principalmente, assim, frustrada de não poder fazer nada que não me ocorreu nada na hora que pudesse ajudar o cachorro. Aí eu orei e falei assim, tomara que alguma coisa aconteça, que esse cachorro consiga se livrar dessa corda à noite e fugir. Eu fiquei pensando, eu pedi isso, porque não podia fazer nada na hora. Fran, a gente sabe que, primeiro, que a gente vive num mundo que, graças a Deus, tem se mudado muito a compreensão em relação
aos quesitos de humanizar as nossas ações em relação aos animais, né? Então, hoje já se fala no abate humanizado e provocando o mínimo de dor, né? Que, obviamente, a gente sabe até que isso, de certa forma, também favoreceu muito o ser humano, porque o animal levado ao abate em condições de extrema violência, ele descarrega uma série de toxinas na própria carne, que depois a gente acaba consumindo, enfim. Né? Então, esses abates ainda já se está tomando rumo. Se nós ainda não estamos no mundo de Alice, no mundo ideal, né, no que diz respeito. Já se tem hoje todo é bem visível um tratamento diferenciado aos animais, aos pets, né? Denúncias, pessoas de maus tratos, pessoas que hoje, né, os pets aí, obviamente que dentro disso uns exageros enormes que a gente vê por aí, que o animal, claro que merece todo carinho, todo estudo, mas por outro lado, também a gente exorbita e acaba humanizando o animal, né? Outro dia eu vi um cachorrinho de terno e gravata num carrinho e ia com o dono que estava vestido num traje de passeio fino, devia ir para uma festa, um casamento, uma colação de grau, uma formatura, qualquer coisa assim, e ele levou o cachorro também, traje de passeio fino. Né? Eu imagino o cachorro ali completamente desconfortável, quer dizer, uma forçação de barra enorme, né? E a roupinha do cachorro combinando com a dele. Então, então a gente vai ver esse tipo de coisa, né? Que pode ser bizarro, né? Bom, enfim. Mas a gente já avançou bastante na nossa relação dos animais. A compreensão que a gente tem hoje, por exemplo, de um fator é que o animal não espia, né? Ou seja, o que a gente tem de informação hoje, né? Que a doutrina espírita trouxe para nós, que há no mundo espiritual, ao desencarnar, né? Aquele princípio, ele vai reencarnar, assim, sem passar pelo umbral, pelas zonas purgatoriais. É tanto que a gente não vê na literatura. Vamos pegar o Vale dos Suicidas, né? que é um dos exemplos aí expoente de sofrimento. Não há nenhuma menção de animais, né? Espiando ali junto com eles. Né? Você pode ver que não há. Os animais ali estão a serviço, né? Os cães, os muares, enfim, né? Sendo utilizados por espíritos, né, que vão lá para o resgate, etc. E tal. Então, não tem assim na obra, pode ter, se tiver aí, eu não conheço, desconheço, até é bom, se alguém, li um livro espírita que tinha um cachorro lá sofrendo junto com o dono, enfim, né, não há, né, na verdade. Há, sim, relatos do cão acompanhando o dono no mundo espiritual, né, de certa forma, num livro clássico, vou falar assim, num livro clássico, por exemplo, quem leu Memórias do Padre Germano, em que o Padre Germano lá, o espírito de um quilate espiritual muito alto, e eles faziam acompanhar por um fiel cachorro dele, tinha lembrança dele, desse cachorro que o acompanhava quando vivo, Sultan. Né? Então, enfim, então, claro que sim. Agora, vamos lá. As reencarnações no reino animal, principalmente, são, sem exceção, todas compulsórias. O que quer dizer compulsório, né? Compulsório quer dizer forçado, né? Imprescindível, é compulsório. Né? É um adjetivo compulsório, quer dizer imprescindível, né? Forçado mesmo, obrigatório. Então, os animais, eles são reencarnações compulsórias. A grande maioria de nós tem uma pergunta até sobre isso aqui também, interessante, né? É a próxima aí, que fala se quando é que as reencarnações... A grande maioria das nossas reencarnações são compulsórias também, forçadas, a gente vai entender por quê. Mas os animais são 100% compulsórios, aquele princípio espiritual. E, obviamente, que por ser compulsório e ainda não possuírem o livre-arbítrio, né, a utilização do livre-arbítrio, o que acontece? As provas e as expiações pelos quais eles passam, elas têm a função de aprimorar aquele princípio espiritual. Né? Não estou defendendo aqui que tem que ser maus tratos. Se não tiver maus tratos, ele não progride.
Não, não é nada disso. É igual a gente achar que a lei é de caridade. Fora da caridade não há salvação. Então não pode deixar de ter pobreza, não pode deixar de ter pobre no mundo, porque senão não tem como fazer caridade, portanto você é salvo. Absolutamente, né, fora de qualquer propósito essa linha de raciocínio. Então, obviamente que os animais vão progredir em contato conosco, na convivência conosco e, obviamente, desincumbinam as missões para as quais eles estão o quê? Vocacionados, vamos chamar assim, né? O animal, o gato, o cachorro, né? O cachorro principalmente, que desenvolveu mais lealdade junto a nós e tal. Também não quero entrar nessa discussão, porque tem uns gateiros aí que, né? Daqui a pouco vão falar que não, porque é o gato também, não vou entrar nesse mérito da questão. Para não ter essa discussão, aqui em casa tem gato e tem cachorro. Pronto. Então, a gente sabe que ali tem duas questões. O animal, de certa forma, ele está colhendo um benefício pela própria dor, pela expiação, pelo sofrimento, obviamente. Né? Está, sei lá, tornando mais dócil de alguma forma, embora há um custo de dor, doloroso. E não é diferente. Você tem uma série de crianças passando hoje aí por um processo também dificílimo de agressões físicas, né? Que não cabe nem enumerar, né? De uma série de fatores que não dá para mencionar. A gente tem vontade de fingir que não vê e fingir que não ouve isso nas notícias, né? Porque a gente fica pensando como é que o ser humano chega a esse ponto de degradação, né? Em nível de crianças e uma série de outros fatos. Então, a maldade, de certa forma, o desrespeito às coisas da natureza, né? A falta de visão de que nós somos todos criaturas, né? De um mesmo princípio, ainda falta muito a essa humanidade que aqui estamos. Então, esses fatos são realmente muito recorrentes. Pode ter um atenuante se ele é portador de uma psicopatologia, se ele está envolvido ali por essas questões da maldade, mas, de certa forma, é responsabilizado, né? Mediante uma balança. E, obviamente, o animal passa por aquilo. Mas, como eu te disse, numa sociedade que hoje está muito mais de olhos abertos e que já existem proteções legais contra esse tipo de coisa, é muito provável hoje, a probabilidade é muito maior do que há 5, 10 anos atrás, de que esse animal se livre rapidamente pelas mãos e pela ação digamos assim, de alguém que é portador desse sentido de humanidade e que, sem dúvida alguma, tenha retirado dele, né? Aham. Mas essa questão dos animais ainda me deixa bastante curiosa e bastante intrigada, porque eu acho que eu não tenho, nunca tive acesso a uma literatura que fosse específica sobre isso, dentro da visão espírita, mas, assim, me intriga muito. Talvez algum dia a gente consiga ter mais acesso a mais informação sobre essas situações, porque não é possível, assim, né, que um animal vai ser tão maltratado e que isso vai ficar por isso mesmo, assim, não sei, que isso cai no nada, não sei, eu fico achando, da mesma forma, assim, que a índole, alguns animais, você pega 2 cachorros, às vezes, eles são até da mesma cria, um tem a índole totalmente diferente do outro, né, aí, assim, não sei se é questão, assim, de genética, ou até que ponto é uma questão de função cerebral ali, hormônio, não sei, ou se realmente ele tem... Não, da própria individualidade, sabe? Se você tem algumas raças que são mais dóceis aqui, outros que desenvolvem uma inteligência maior, né? Então, você tem essas diferenciações na mesma raça de animal para animal. Por exemplo, eu tenho uma cadela aqui, vira-lata, que é de uma docilidade impressionante. Pensa uma cadela que nunca rosnou, nunca latiu um latido de atenção, ou de nunca, de uma docilidade, assim. Tenho vizinhos que são bebê aqui, que fazem carinho nela, e é 100% de garantia, entende? De uma docilidade, assim, espetacular, é dela, é daquele indivíduo. Então, você tem indivíduos já diferentes, porque você tem uma fieira, né, reencarnatória aí, né? E nós passamos por esse processo.
Agora, como eu te disse, o sofrimento físico, que igual você presenciou, é realmente cortar o coração, porque não cabe para ninguém, não é só para o animal, não cabe nada, né? Mas também eu vejo esse forçar da natureza do animal também, né? Você ter o passarinho preso na gaiola, mesmo que ele tenha uma boa ração, uma água limpa, né? Até, como dizem os poetas, que se perguntar, ele canta de tristeza ou de alegria? Você acha que é de alegria, mas não pode ser de tristeza, né? Então a gente tem, né? Igual botar terno no cachorro, gravata. Eu imagino, gravata em mim já incomoda, né? Então você imagina no bichinho também, entendeu? O que ele tem a ver com aquele projeto, com aquela imposição social, né? Entende? A gente não vê como agressão, às vezes essas coisas a gente não vê como agressão, a gente vê como um cuidado, né? Mas é humanizar o animal, mas né? Não deixa de ser uma agressão, né? Claro. Mas não está machucando, assim, de uma forma, né? Que nem você acha que, por exemplo, né, Fran, eu vejo nas pracinhas ou parques aquáticos, aí nego joga alimenta os peixes, é tão bonitinho, né? Você chegar lá e que maravilha, está tirando do peixe a capacidade predatória dele, entende? Ele vai se tornar um indivíduo, aquele cardume, aquela espécie, que pode até geneticamente trazer depois, aí claro, por milhares e milhares, o quê? Perdeu a capacidade de busca, de predatória, de buscar a comida, né? Isso sem contar que ele joga ração, joga muito o quê? Joga muito cheetos, né? Porque fica boiando ali aquele isopor. Você imagina aquilo no estômago do peixe, enfim, né? De patinho, né? Tem o Parque das Águas aqui, eu vejo que as pessoas jogam para os patinhos, acho maravilhoso, aquele monte de pato, jogar, sabe? Pipoca, biscoito de polvilho, cheetos, né? São agressões, mas percebe? É porque a gente também tem essa... Obrigada, Léo. Eu que agradeço. Tiago, querido, demorou, mas chegou, hein? Boa noite, né, Heraldo? Boa noite, querido. Eu tô com duas dúvidas. A uma é uma pergunta bem simples, a outra é mais concreta. A primeira pergunta é se existe suicídio induzido, né? E a segunda é sobre, assim, como que fica a situação eu não sei se vou usar o termo certo, mas um suicídio altruísta. Vamos relembrar, né, lá na Segunda Guerra Mundial, no caso dos japoneses, que eram kamikazes, que se atiravam o avião para destruir os barcos estadunidenses. Queria que seja isso. Perfeito. Ele não queria se matar, só que indiretamente ele se matou. Sim. E no caso, assim, o suicídio é obrigatoriamente, né, a pessoa tem que ter a vontade, meio que perder a vontade de viver. E nesses casos dos kamikazes, eles faziam para salvar a pátria. Não tinha essa noção, eu não vou fazer isso porque eu quero morrer, mas eu quero ajudar a minha pátria. Como que fica essa situação? A primeira é o seguinte, se existe induzido. Vou só te lembrar uma questão do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que imaginamos, e ordinários são eles que nos governam. E aproveitando também para dizer o que os Espíritos dizem para nós, que nós não podemos proibir as aves de rapina voar no céu, mas podemos sim impedi-las que façam ninhos sobre as nossas cabeças. O que quer dizer com isso? Ou seja, as induções das aves de rapina, quer dizer, que voam e que fazem ninho na nossa cabeça, é aceitarmos as induções. É aceitarmos esse conluio vibracional. E que, olha, eu posso te afirmar o seguinte, se nem todos os suicídios são induzidos diretamente por espíritos encarnados, mas posso lhe afirmar que em todos estão presentes espíritos encarnados que agravaram, potencializaram. Entende? As ideias. Pode ter sido a ideia de suicidar, ter partido do indivíduo, alimentou essa ideia, quis se suicidar, determinou que iria acabar com a vida. E ele angariou o quê? Se acercaram espíritos que potencializaram isso. Então, a indução direta e indireta, está presente em todas as nossas ações, não é nosso suicídio, não. Se nós acalentarmos um propósito nobre, de imediato angariaremos também
espíritos que nos induzirão, nos fortalecerão e enriquecerão os nossos projetos mentais na realização dessas causas nobres, regimentando, inclusive, outras pessoas que, entre aspas, virão naturalmente nos dar suporte. Entendi. É uma lei de afinidade, que vale tanto para essas induções negativas quanto para as nossas ações nobres. Em relação aos kamikazes, também, quando se fala no Espiritismo sobre a questão do suicídio inconsciente, deixa bem claro o seguinte, por exemplo, um soldado na guerra, ele até cita sobre isso, né, que morrer pela pátria, inclusive, em tudo aquilo, nesse espírito altruísta, tem o seu atenuante, sim. Um pai, né, que corre um risco imenso e joga em frente a um carro para salvar um filho, não é uma atitude de suicídio, a intenção não é acabar a vida. Qual a intenção desse ato? Né? Então, de preservar uma vida, um ato de amor. Então, é assim. Ok, Tiaguinho? Ok. Show de bola, Celinha. É só para complementar, não complementar a resposta, mas só para um esclarecimento aí para a Fran. A doutrina espírita fala no Livro dos Espíritos, ela tem um capítulo, que é o capítulo 11, que nós vamos chegar nele, que vai falar dos 3 reinos. E ela dedica, se não me engano, 16 questões aos animais. Então, vale a pena ler essas perguntas e respostas lá. Capítulo 16 do Livro dos Espíritos. Boa, obrigada, Celinha. Tem mais alguém com a mão levantada? Então, vou terminar aqui. Então, deixa eu terminar o karma. Então, só para a gente estabelecer um final àquela questão, né? Então, nas nossas vidas, guardem bem, a gente pode desenvolver tanto o karma da dor quanto o karma do amor. Ok? Karma como reflexo de atitudes negativas, de atitudes positivas, né? Vai depender de nós, né? Agora, é importante também, o karma é considerado causa e efeito. Karma é a causa e efeito. Portanto, ele só vai existir a partir de alguma causa, o quê? Que nós pensamos, engendramos, né? De uma atitude que eu desenvolvi, ou de alguma aventura da qual eu participei, para a gente aproveitar a questão número 1. Né? Ou seja, karma não é uma coisa aleatória, né? Não é, né? A divindade nos impõe um karma. Não é assim, né? O karma, vamos guardar isso, ele é sempre consequência de quê? Da nossa liberdade de ação. Por isso que não dá para analisar karma sem livre-arbítrio. O karma é sempre o quê? É a consequência, tá? Sempre vai ser uma consequência da nossa liberdade de ação, de decidir, ok? Não impute à divindade o karma, não. Né? Então, o karma é sempre consequência do nosso livre-arbítrio, em outras palavras aí, tá? Ok? Tem uma terceira pergunta, deixa eu ver aqui, onde ela está aqui. Que é aquela pergunta assim, existem, né, ocorrem evidências ou relatos que caracterizem quando o espírito está numa reencarnação compulsória, quer dizer, forçada, obrigada? A grande maioria de nós, sim, né? Reencarnamos compulsoriamente, em função de quê? Da necessidade urgente de... Porque viemos acumulando mais feitos, particularmente eu, mais feitos negativos, então as promissórias estão vencendo muito. Ali você tem que vir arrumar trabalho para pagar, né? Tá? Então, o que para nós espírita é uma reencarnação compulsória? Você tem, entre aspas, o seu livre-arbítrio cassado. Seu planejamento espiritual é bem assim, olha, não é como você gostaria, é como você precisa. Está aqui, ó. Esse é o projeto. Ai, mas eu não vou aguentar, não, nós vamos te ajudar, vamos minimizar, mas isso aqui não tem outro jeito. Tem que ir mesmo e
colocou aí no planejamento de vocês. Tem que ouvir o Heraldo de vez em quando. Vai passar por esse castigo. Não tem jeito. Entendeu? É assim. Né? Não eu, mas vocês tinham que pegar alguma coisa também ruim pela frente. Aí fui eu, mas é assim. Né? Não é determinadas injunções, tá? A questão 231, tá? O Kardec pergunta lá no livro dos Espíritos se os espíritos errantes são felizes. Né? O que o Kardec, o que o Espírito de Verdade responde lá? Né? Depende da evolução dele. Nem sempre lhes é permitido reencarnar como desejam. Está lá, 2, 3, 1. Está claro, nessas linhas mesmo aí, né? Na 262, item A, está lá. Aprendemos que Deus, na sua infinita bondade, impõe uma reencarnação para um espírito que recalcitrante, repetitivo, com o quê? Com vistas no próprio benefício deste ser, desse indivíduo. Né? Na 337, o que fica claro para nós lá? Um espírito não tem a capacidade ou não consegue fazer uma escolha correta, mais sensata, ele pode sim ser impelido a reencarnar em um determinado corpo compulsório. Né? Na 1004, tem lá também. Lá nos ensina que, à medida que o espírito vai progredindo, sua liberdade também vai se expandindo. Não temos isso? A revista Espírita, ela traz uns textos lá muito importantes, a de 1862, né? Que fala exatamente assim, se ele suspeita da reencarnação ou não, né? Que vai chegar o momento da nova existência, da escolha que ele vai fazer, né? Aí eles falam, ó, evidentemente, está lá, vai ser de acordo com os seus atos, seu caráter, né? Então, obviamente, a misericórdia divina, ela se aproxima, ela interfere no nosso processo encarnatório, que nós não estamos julgados aí para expiar por conta do sofrimento, porque se a partir do momento que a gente entende que nós somos espíritos ultra devedores, então nós vamos chegar na vida aqui e vai ser dor profunda. Não, nós temos momentos de gozos, nós temos momentos de felicidade que estão intercalados. Não é verdade? E que isso, na verdade, é o quê? É a misericórdia divina, né? Procurando para que a gente tenha esses pequenos intervalos, né? E que a gente passe a desenvolver para que a gente possa compreender mais, aumentar a nossa compreensão em relação às consequências das nossas atitudes. Quer dizer, o que está no passado é a dívida, e que precisa ser expiada, precisa ser, de alguma forma, ressarcida. Mas também é preciso que faça um trabalho de crescimento para que a gente não acumule, porque se eu venho à vida para uma reencarnação portador de todas as minhas limitações, dos meus atos, dos meus comportamentos negativos, só para expiar, sofrer, esse sofrimento pode se arrastar por muito tempo, eu ainda posso passar por processo de revolta, eu posso aumentar o nível de violência, etc. Aí eu vou ver e sofro mais, até me exaurir. Então, olha o que a providência divina faz. Ela também intercala, esse é o papel da misericórdia. Para que a gente possa ter esses momentos de lucidez, porque ao mesmo tempo ganhar experiência, porque aí a gente começa a analisar, que é esse incômodo que a gente passa. Fran, usando o teu exemplo, mas certamente, várias encarnações, qualquer castigo imposto a um animal não te abalaria. Ou até mesmo você esteve no papel do agressor. Olha que coisa interessante, nessa fieira reencarnatória, isso já te faz doer o coração, isso já te atrapalha o sono. Olha só. Mas assim, desculpa, rapidinho, nem precisa ir muito longe, não. Nessa mesmo, tem situação, às vezes, de um sofrimento assim de um irmão, às vezes um irmão da rua mesmo, que está ali largado, que não me afetava como afeta hoje. Isso nessa encarnação mesmo, né?
A gente vai criando uma sensibilidade, né? Mas eu já pensei nisso, eu falei, provavelmente lá para trás eu estava... Mas você ter presenciado, não é que isso digamos assim, o efeito de um dia ter feito. Isso aí você vai ver, foi uma situação em que você esteve ali como poderia não estar, mas o importante disso tudo também é dizer assim, como eu senti. Isso é ótimo, né? Porque isso poderia ter passado desapercebido. Como há outros tipos de violência que, para nós, a gente acha que é mimimi, que não existe, ou que não tem, que são violências gravíssimas. Bom, enfim, é só para terminar aqui, porque já vou parar aqui, Celinha, ficaram algumas questões, a gente pode rolar a bola depois, e o importante é que, para os espíritos que nós, que estamos em prova e expiações, considerados espíritos atrasados ainda nesse processo espiritual, né, e que estamos incapazes de fazer escolhas, né, com lucidez, com sensatez, né, claro que são encarnações compulsórias, né. Embora deixar bem claro, Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus cruel, né, vai punir, né, com torturas eternas, né. Deus é um Pai misericordioso e bom, vela para seus filhos extraviados, com solicitude, dizem os espíritos, né? Uma solicitude incessante, é bom que se diga isso, né? Sempre através do nosso dia a dia, das circunstâncias da nossa vida, tentando nos atrair para determinadas provas, né? Que vão lavar as nossas dores, que vão lavar as nossas feridas, né? Para terminar, tem uma frase que diz isso muito bem, e que está, me parece, se não me engano, em Ezequiel, mas eu vou depois confirmar, né? Deus não quer a morte do pecador, mas a sua conversão. Celinha, o que tem para hoje aqui, depois tem mais umas boas perguntas aí, a gente vê uma melhor data para fazer. Tem uma boa aqui. Para evoluirmos, muitas vezes, temos que nos arriscar, ou isso pode prejudicar a evolução. Quer dizer, assumir riscos prejudica ou ajuda na nossa evolução. Então, tem umas questões boas por ainda aí, viu, Celinha? E tem uma que eu adorei dar uma estudada aqui, né? Como a música interfere nas nossas vibrações e ideias. Sensacional, né? Eu que gosto muito de música e sensacional, achei sensacional a posição da doutrina espírita, coisas assim maravilhosas. E fala também das cores, enfim, né, o papel das cores, sem essa mística aí, não vou nem dizer isso. Mas tem umas questões bacanas para uma próxima. Oi, Heraldo, muito obrigada. Semana que vem é você que vai continuar fazendo o estudo. Aí fica a seu critério se você vai continuar respondendo as perguntas ou não. Eu acho que as perguntas precisam ser respondidas. Podemos até intercalar. O Pedro vem na próxima quinta, faz aí e tal. Depois eu te escuto com o Pedro. E a gente prossegue aí, porque elas não precisam ser respondidas de imediato, assim, né? São questões que estão aí, que são questões de uma forma genérica, mas vamos, combino com o Pedro aí, depois a gente passa. Muito obrigada, foi muito bom, graças a Deus. Agora nós vamos buscar